Cara, vamos falar de D&D aqui, no caso, Pathfinder. Pathfinder, todo mundo sabe que tem o... Esse é o Jason Bowman. Ele é o cara do Pathfinder. O que acontece é que ele falou, if Vance has played, se o Vance jogou Pathfinder, eu quero que ele mande e traga os livros de volta. Não há espaço para fascistas no nosso jogo. O que ele quer dizer? Vance, para quem não sabe, é o atual vice-presidente do Homem-Laranja lá, é o JV Vance. Em uma entrevista bem antiga, ele falou que jogava RPG, que jogava Dungeons and Dragons, porém gostava também de Pathfinder, jogava no passado. O Vance, como eu falei, desculpa, ele é o vice-presidente do Homem-Laranja, né, do Trump, e o cara tá atacando ele, porque ele chama ele de fascista. Primeiramente, cara, todo mundo na cultura pop que usa as palavras extrema-direita e fascista, para mim é um tremendo de um retardado. Entendeu? É burro, é retardado. É um cara que não sabe o que tá falando. E tem aqui a frase do autor, da Alissa Hazel, uma autora de horror, né? Parte pela razão com a qual não falo de política nessa página é porque represento uma empresa, eu mesmo. Jason aqui é um dos rostos da Paizo, empresa que emprega aproximadamente 80 pessoas em tempo integral. Estou tão feliz que ele decidiu arriscar os empregos dos outros funcionários da empresa, compartilhando essa atitude feia e alienando 50% da base de usuários dele. As mesas de tabletop RPG são um lugar onde você pode sentar e escapar da política e das pressões do dia a dia. Eu nunca digo que alguém deve ser demitido por isso, mas acho que pais deveriam reavaliar quem eles querem representando sua empresa. Como ela mesma fala aqui, as mesas tabletop RPG são um lugar onde você pode sentar e escapar das políticas e pressões do dia a dia. Quem fala isso é a Alissa Hazel, né? A escritora de horror. Ou seja, tira a política da história. Para de enfiar a política no RPG. Você vai prejudicar a parte da sua audiência e você vai se ferrar. Entendeu? Isso é para ser apolítico. É para ser diversão, não política. E os caras se ferram. E dá nessa. Dá nesse tipo de coisa. É simples assim. Então, eu falo, não põe política nisso. Tem um outro exemplo aqui que eu vou passar, que foi um cara falando a mesma coisa sobre o J. Vance. Quer ver? É o Federation. Aqui, ó. The Second Federation. As pessoas estão perguntando por que a política continua surgindo. Não importa o que tentemos dizer ou façamos. É por isso, um lado, o nosso, só quer jogar. A menos que alguém esteja agindo como idiota total na mesa, eles podem jogar. O outro lado não fica calado sobre política. Não vai acabar até que eles parem. Exatamente. A gente só quer o nerd, nerdola, etc., o jogador de RPG, quer jogar RPG. Esse pessoal não quer jogar RPG, eles querem usar o RPG como sinalização de virtude para falar de política, para enfiar política no meio. A única política numa mesa de RPG deve ser a do cenário do jogo. O mundo real fica para o mundo real. Exato. Eu não quero botar o mundo real na minha mesa de RPG. Porque o mundo real é uma bosta. É só dor e sofrimento. Pelo menos no RPG eu quero ter um pouco de felicidade. Simples assim. Então, tira a política do RPG. Aqui tem mais uma informação. Vou passar aqui. Foi do Neon. Aqui, ó. O Neil, que também é um jogador de RPG, é que eles estavam falando do Dungeons and Dragons. E o pessoal falava, o Dungeons and Dragons é misógino, o Gary Gygax é misógino, bababá. E o Neil mostra aqui, ó, o D&D inicial era comercializado para mulheres, e mulheres jogavam e ajudavam a criar alguns dos mundos da campanha mais conhecido. E tá aqui, ó. Aqui, ó.
campanha comercial Dungeons and Dragons para as mulheres. Você está cansado do bingo, de Sick of Sorrow e outras, então você estava pronto para a diversão fantástica de Dungeons and Dragons. Mulheres jogando. Era o comercial comum da época, né? Então, sim, mulheres jogavam RPG, era comercializado para mulheres o jogo de RPG, tá? Sempre foi. É que as pessoas começaram a achar que, para tentar sinalizar virtude, as pessoas acham que diversidade e inclusão surgiu só em 2016, quando coincidentemente o Homem Laranja entrou na política. Só por causa disso. Ou seja, é encheção de saco. Encheção de saco. Aqui eu ponho outra informação. Opa! Que é dessa aqui, ó. Do Grooms. Cadê Grooms? Aqui. Aqui. O Grooms, para quem não sabe quem é o Grooms, ele é um dos criadores originais do World of Warcraft, o clássico, né, do mundo de Warcraft clássico, RPG lá, o MMO. Né? Ele me segue no Twitter também, Mark Kern, o nome dele, e ele tá falando aqui sobre esse cara da Paizo, um dos caras da Paizo que atacou o Gedevance, chamando ele de fascista, devolva o Pathfinder, blá, né, porque como você é do político que eu não gosto, então você tem que devolver e parar de jogar o meu jogo. É aquela coisa, né? E o Grums fala aqui, Pathfinder, Paizo, odeiam vocês. É hora de falar sobre o diretor do jogo Pathfinder, Jason Bowman. Ele chama J.V. Vance falsamente de fascista e exige que ele devolva todos os livros de Pathfinder que ele possa jogar. Jason reclama que gatekeeping é aquele que você tenta manter o hobby só para você, né? É um problema nos tabletop RPG, nos jogos de RPG de mesa. E não deve excluir ninguém. Se você gosta do jogo, você é bem-vindo. Aparentemente, isso não se entende aos conservadores, especialmente J.V. Vance. Então, ou seja, o cara. E aí, Vitai Knight, beleza? É tipo o dono da bola, exatamente. O cara adora falar, esse pessoal adora sinalizar virtude sobre inclusão, sobre diversidade, exceto se você é de um grupo político que eu não gosto. Aí você tem que sair do hobby, né? É o que ele fala. Trump e JVV venceram por uma margem enorme. Os conservadores também venceram a Casa e o Senado. Ele tem um mandato social. Eles são um contrato social desse país no país que Paz está localizado. E é hora de Jason dar um passo para trás, como ele mesmo diz, e refletir sobre si mesmo. O RPG está absolutamente infestado com o vírus. Ele foi capturado há muito tempo e é hora de mudar. Se Jason acreditar no que diz, ele perceberá que o contrato social está firmemente contra ele agora. Mesmo assim, eu ainda deixaria Jason jogar Pathfinder ou qualquer outro jogo que ele quisesse. Porque é aí que nós nos diferenciamos. Ele é o verdadeiro fascista. Exatamente, eu concordo. E aqui tem o Robert Kuntz. Robert Kuntz é aqui. Ele também me segue no Twitter, que eu me sinto honrado. Para quem não sabe, Robert Kuntz é o único cara vivo do grupo original que criou Dungeons and Dragons. Era o Gary Gygax e um outro grupo. O Robert J. Kuntz, ele é o último vivo deles, né? Do grupo lá, do Gary Gygax. Então ele é o último cara vivo, ele me segue no Twitter, eu me sinto honrado por isso. E ele fala: nenhuma empresa de jogos antes da TSR, que é a criadora do Dungeons and Dragons, fundada pelo Gary Gygax, a própria TSR e aquelas depois da TSR, até este ponto, jamais indicou que apenas jogadores selecionados são bem-vindos para participar e aproveitar o jogo. Os jogos são um último bastião na cultura do povo comum. E sugerir que todas as pessoas não são bem-vindas em uma construção social historicamente neutra é tão perigoso quanto desconcertamente antissocial. Exatamente. O que ele quer dizer é que Dungeons and Dragons, RPG, é algo neutro que serve para todos, independente da religião, da cor, né, do credo e da política.
A questão é que a maioria das pessoas que se dizem, que sinalizam virtude sobre inclusão e diversidade, eles não querem que você, um fã das antigas, goste de Pathfinder ou goste de Dungeons and Dragons. É isso que ele mostra aí para todos. Sim, ele é o próprio Elminster, exatamente. Ele é o Elminster. Mas para você ver, cara, ou seja, o que eu falo é o seguinte: RPG não é política. Para de enfiar política, principalmente política atual, nos jogos de RPG. Para de tentar bancar sinalização de virtude. Você não vai ganhar pontos sociais falando mal de candidato X durante a mesa de RPG. Não. Você vai ser um pé no saco. Eu já tive problemas com isso. Numa mesa de One Piece, no Discord, um cara começou a falar, personagens começaram a discutir, um dos personagens protegido e defeso dele era uma mãe. O cara colocou como se fosse a mãe dele. E quando o cara reclamou, né, ele falou: ah, você tem que parar com isso, porque esse mundo pirata é muito misógino e muito odeia as mulheres e blá blá blá. Aí eu falei, mano, o cara começou a, a militar no meio da mesa. Eu fiquei tão pé da vida que eu criei um grupo de piratas só de mulheres para ser os vilões dele, para caçar ele. Foi aí que nasceu o conto das piratas princesas. Eu fiz só de sacanagem com o jogador e acabei gostando da ideia, acabei escrevendo o livro. Mas o cara entra no RPG. Para mim, como eu falei, gente que entra no RPG para ficar falando de política atual, ele não quer jogar RPG. E jogador de RPG que usa as palavras fascista e extrema-direita, para mim é retardado. Só isso. O cara é burro. O cara tem um QI de uma anta. Entendeu? Simplesmente assim. Clarão, mas isso é ofensivo, dane-se. Eu não sou pago pra ser bonzinho. Na verdade, eu não sou pago nem pra ser mal. Eu gosto de ser mal mesmo. Exatamente. O grupo começa com esses papos, eu fecho o livro e vou embora. Também, cara. Eu também. Então, como eu falei, eu não sou pago pra ser um bonzinho. Na verdade, eu não sou pago pra nada. Eu sou mal porque eu quero. Mas pode ser mal, mas é a verdade. Entendeu? Então, RPG é pra diversão, é fantasia, é pra sair do mundo real. Deixa os problemas do mundo real no mundo real. No RPG, vamos jogar RPG. Simples assim. Não tem o que falar. É só isso. Beleza?